Aqui está Henry Blackaby. Acredito que no momento em que prestarmos contas a Deus por tudo o que aconteceu em nossa vida, a grande tragédia pode muito bem ser que Deus diga: deixe-me mostrar a você o que poderia ter sido. Deixe-me mostrar a você o que poderia ter sido se você estivesse tendo um bom relacionamento comigo. Se você tivesse aplicado a minha graça em sua vida, se você não tivesse se afastado da minha graça. Você sabe que o poder da ressurreição poderia libertá-lo, mas você viveu em cativeiro por 10 anos. Deixe-me dizer-lhe o que poderia ter sido durante esses 10 anos se você tivesse acreditado em mim. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Nancy tem liderado mulheres na descoberta da alegria do avivamento pessoal. Passamos um tempo estudando sobre a humildade e a honestidade, ambas características de um avivamento genuíno. Estamos agora estudando sobre outro elemento importante do avivamento, o arrependimento. Este estudo faz parte da série chamada Buscando a Deus e Nancy está aqui para apresentar a mensagem de hoje. À medida que continuamos nesse processo de buscar a Deus, chegamos esta semana ao que, na minha opinião, é um dos conceitos mais importantes e ainda um dos mais negligenciados na igreja hoje: o arrependimento. Uma das mensagens mais poderosas que já ouvi sobre o arrependimento foi dada por meu amigo, Dr. Henry Blackaby, em 1995. Gostaria de compartilhar partes desta mensagem com você, neste e no próximo episódio. Mas deixe-me dar a você apenas um pouco do contexto dessa mensagem. Aproximadamente 4.000 obreiros cristãos de um grande ministério internacional estavam reunidos para o treinamento semestral de sua equipe. A liderança daquele ministério sentiu uma necessidade muito grande de avivamento entre a equipe. Então eles me pediram para ir e compartilhar meu coração com a equipe durante aquela semana. Nas semanas que antecederam a conferência, enquanto eu orava e buscava ao Senhor sobre o que Ele gostaria que eu compartilhasse com os obreiros daquele ministério, senti-me inspirada a falar sobre o assunto do quebrantamento. Algumas semanas atrás, em um dos episódios desta série, transmitimos uma parte dessa mensagem e talvez você tenha ouvido o relato de como Deus, pelo poder do seu Espírito, se moveu de maneira tão significativa nos corações daqueles funcionários naquela manhã. Depois que falei naquela manhã, pelas próximas 12 horas ou mais, um membro da equipe após o outro veio ao microfone naquele vasto auditório e compartilhou como Deus os havia convencido de questões que eles precisavam acertar com o Senhor. Foi um momento tão maravilhoso na presença de Deus. Na providência de Deus, o ministério também convidou o Dr. Blackaby para ir e falar com a equipe no dia seguinte. Ainda me lembro quando o Dr. Blackaby chegou à noite antes de falar. Ele se sentou na plateia e ouviu os membros da equipe derramarem seus corações com essas confissões que pesavam tanto sobre eles. Como foi tão prazeroso para mim sentar e ouvir no dia seguinte, enquanto o Dr. Blackaby estava diante da equipe e, de maneira pastoral, falava com a equipe da Palavra de Deus sobre o processo de arrependimento. Ele os exortou a permitir que Deus levasse a obra do arrependimento tão profundamente em seus corações, quanto fosse necessário. Eu sei que o Espírito de Deus tem despertado no coração de muitas de nossas ouvintes enquanto estamos nessa série Buscando a Deus. Quero encorajá-la a ouvir atentamente a mensagem do Dr. Blackaby sobre arrependimento e pedir a Deus para ajudá-la a ver seu pecado como Ele o vê, para que você possa vir diante dele com um coração quebrantado e contrito. Esse é o coração que Deus aceita, o coração que Ele purificará e o coração que receberá a plenitude da graça de Deus. Vamos ouvir agora o Dr. Blackaby e ouvir o que ele compartilhou com 4.000 obreiros cristãos. Seria verdadeiro eu afirmar que, para alguns de vocês, o pecado em sua vida existe há um longo período de tempo?
que até mesmo se enraizou em sua vida de tal forma que afetou o seu caráter? Deus pode perdoar o seu pecado rapidamente, mas leva tempo para Deus reconstruir seu caráter. Alguns de vocês podem descobrir que o encontro com Deus no momento do perdão é o início de um processo de arrependimento. É possível que alguns pecados foram deixados em sua vida por um longo período de tempo e o seu caráter precisa ser reestruturado. Deus levou 40 anos para reestruturar o caráter de Moisés até que ele fosse adequadamente equipado por Deus para liderar o seu povo. Ele mostrou algumas falhas de caráter e o caráter leva mais tempo para se desenvolver. Não desanime quando Deus for mudar o seu caráter e demorar um pouco mais. O perdão acontece instantaneamente. Mudar você para ser a pessoa que ele deseja leva um pouco mais de tempo. E é um processo pelo qual você passa. É por isso que é importante que a palavra de Deus se torne seu guia. Há algumas coisas que aconteceram enquanto você escondeu o pecado que esteve presente em grande parte de sua vida. Você terá que aceitar o estrago que o pecado fez e terá que experimentar a graça de Deus, ajudando você a trabalhar com isso pelo resto de sua vida. Ele não o remove. Ele perdoa você, mas o pecado muitas vezes tem uma dimensão tão grande, consequências tão profundas, que podem não ser removidas de sua vida. Você terá que conviver com essas consequências e deixar que a graça de Deus irá guiar você para ter vitória pelo resto da sua vida. Você nunca precisa viver um momento fora da vitória que está em Cristo. Paulo diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios 2,14. Isso é um fato. Você pode viver na vitória triunfal que está em Cristo, embora, assim como o apóstolo Paulo, possa carregar as marcas do que fez e do que aconteceu com você pelo resto da sua vida. Deus talvez escolha não removê-las, mas sim fazer de você a expressão das dimensões de sua graça, que não poderia ser manifesta caso as removesse. Vamos falar um pouco sobre isso em um momento. É muito importante você entender como o arrependimento é central para Deus. Você está ciente de que a primeira pregação de Jesus é: arrependa-se, pois o reino dos céus está bem ao seu lado? A primeira pregação de João Batista foi: arrependa-se. A mensagem do céu para o povo de Deus é: arrependa-se. Essa mensagem não foi dada primeiro ao mundo, foi dada ao povo de Deus, porque assim como foi para o povo de Deus, depois iria para o resto do mundo também. O propósito redentor de Deus repousa sobre o seu povo, e assim, toda vez que ouço o nome de Jesus, digo: ó Deus, o Senhor sondaria o meu coração e lidaria comigo? Existe algum resquício de pecado que está operando em meu coração? Toda vez que ouço o nome de Jesus, sei que esse nome foi dado para me livrar do meu pecado. À medida que sou liberto do meu pecado, Deus tem um caminho na vida para levar sua palavra ao resto do mundo. Celebramos o nome de Jesus. Todos nós temos aqueles sentimentos trêmulo: ó Deus, sonda-me e prova-me, vê se há alguma coisa em mim, porque o nome de Jesus era para nos libertar, a mim e o meu pecado, para que tu tenhas um povo purificado e santo através do qual tu podes tocar o resto do mundo. Eu oro para que toda vez que você invocar o nome de Jesus, haja um processo contínuo de arrependimento em seu coração, e que o próprio nome de Jesus o manterá em um relacionamento diário com ele, onde você será útil a Deus. Jesus, falando ao seu povo a seriedade do arrependimento, é captada em Lucas 13, quando o povo estava falando com ele sobre uma tragédia que havia acontecido, e Jesus olhou solenemente para eles e disse: quero que vocês saibam, a menos que se arrependam, todos vocês também perecerão. Arrependimento não era algo trivial para Jesus. Era se arrepender ou perecer. E isso não é verdade em cada uma de nossas vidas. Não estamos falando, se somos cristãos, sobre condenação eterna.
Mas posso lhes dizer que, se não nos arrependermos regularmente, sistematicamente, isso traz imediatamente o julgamento de Deus. O julgamento de Deus não espera. Começa no momento em que pecamos e ganha impulso. Enquanto ouço algum de vocês estão descrevendo de como, com raiva e amargura, as coisas ficaram cada vez piores. Eu disse a mim mesmo, é exatamente por isso que Jesus pede arrependimento imediato. Se você não mudar imediatamente a mente, o coração, a alma, a vida e o estilo de vida daquilo que Deus chama de pecado, isso começará a destruí-la. O pecado começará a destruir o seu ministério. Ele vai começar a destruir a sua família. Ele vai separá-la de seus filhos. O pecado é uma coisa terrível para Deus. Jesus disse, a menos que vocês se arrependam, todos vocês também perecerão. No capítulo 19 de Lucas, Jesus anunciou que pereceriam em Jerusalém e na Judéia porque eles não se arrependeram e isso lhes custou a vida. O Senhor Jesus diz que o arrependimento é absolutamente crucial. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo novamente. Se você tem sua Bíblia, abra em 2 Coríntios 5, versículo 9. Então voltarei ao lugar clássico nas Escrituras para entender o arrependimento, que é o Salmo 51. No Salmo 51 você enxerga o pecado da perspectiva de Davi, mas você tem que voltar para 2 Samuel 12 para enxergar esse momento de pecado da perspectiva de Deus. É isso que quero compartilhar com você. Eu só quero que você sinta o coração do apóstolo Paulo em relação ao pecado. No versículo 9 de 2 Coríntios 5, ele diz, portanto, temos como objetivo uma escolha em nossa vida, presente ou ausente, será agradável a Ele. Muito do nosso fardo que compartilhamos ontem foi o rompimento de relacionamentos com pessoas, pais, pessoas que eram colaboradores, outros, mas a maior tragédia de todas é o que acontece entre nós e o nosso Senhor. Davi estava certo quando disse, contra ti e contra ti somente pequei e fiz o que era mal. O arrependimento é sempre para Deus. E o apóstolo Paulo estava dizendo, eu faço o meu propósito determinado, que em todos os momentos, sob todas as condições, que eu seja agradável a Ele. Agora, ele dá duas razões e eu só quero abordá-las brevemente. Então vamos ilustrá-lo da vida de Davi. Paulo disse, a razão pela qual eu faço uma escolha acima de qualquer outra escolha em minha vida, o que quer que esteja acontecendo em minha vida, a única coisa que desejo é agradar ao meu Senhor, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba as coisas feitas em seu corpo, ou o corpo, segundo o que tiver feito, seja bom ou mal. 2 Coríntios 5, 9 a 10. Então, em grande parte do nosso pensamento, mudaríamos a frase que segue. Teríamos a tendência de dizer, conhecendo, portanto, a graça de Deus, conhecendo, portanto, o amor de Deus. Mas esse não é o coração de Paulo. Ele disse, conhecendo, pois, o temor do Senhor, 2 Coríntios 5, 11. Se você perder o temor de Deus, nunca se arrependerá adequadamente. O apóstolo Paulo diz, sei que devo comparecer diante do Senhor e prestar contas da minha vida. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, estamos persuadindo os outros, principalmente o povo de Deus, bem como os perdidos. E então ele acrescenta, e somos bem conhecidos por Deus. 2 Coríntios 5, 10 a 11. Suponho que não há nada que tenha elevado o meu coração diante do Senhor mais completamente do que entender que o apóstolo Paulo está dizendo a partir dessa perspectiva. Acredito que no momento em que prestarmos contas a Deus por tudo o que aconteceu em nossa vida, a grande tragédia pode muito bem ser que Deus diga, deixe-me mostrar a você o que poderia ter sido. Deixe-me mostrar a você o que poderia ter sido se você estivesse bem comigo. Se você estivesse aplicado a minha graça em sua vida. Se você não tivesse se afastado da minha graça. Você sabia que minha cruz poderia perdoá-lo? Mas você se desviou e tentou consertar as coisas sozinhos? Você sabe que o poder da ressurreição poderia libertá-lo?
mas você viveu em cativeiro por 10 anos. Deixe-me dizer-lhe o que poderia ter sido durante esses 10 anos se você estivesse acreditado em mim. Se você conhece o Senhor, você não precisa viver no pecado. Deus nos garante que no momento em que você confessar o seu pecado, Ele vai lidar com isso. Não deixe o pecado reinar em seu corpo, porque no tempo de Deus, Ele quer fazer coisas incríveis através da sua vida e o tempo para isso é crucial. O tempo de Deus não espera seu arrependimento. Eu vivo com essa sensação incrível. Ó Espírito de Deus, quando o Senhor me convencer do meu pecado, ajude-me a arrepender completamente e saber que há muito mais em jogo do que apenas a minha zona de conforto. Senhor, não é só o que eu quero viver uma vida confortável. Há uma enorme dimensão do trabalho do reino que depende do meu arrependimento. O apóstolo Paulo diz: quero agradar ao Senhor, meu Senhor, e sei que todos estaremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, e então ele poderia dizer: eu sou bem conhecido por Deus. Agora, gostaria de focar um momento na vida de Davi, mas gostaria de analisá-la a partir de duas perspectivas. Primeiro, da perspectiva de Davi e depois da perspectiva de Deus. Você verá uma diferença em como Davi viu o seu pecado e como Deus viu o seu pecado. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Eu tenho a impressão que simpatizamos grandemente com Davi, não com Deus. E com o coração partido, eu reconheço que precisamos ter uma afeição maior pelo coração de Deus do que temos. Deus vê nosso pecado de forma muito mais séria do que nós vemos. Agora, a linguagem humana não poderia descrever a agonia do pecado na vida de Davi mais do que isso. E eu digo a qualquer um de vocês que possa ter caído da mesma forma que Davi caiu, eu oro para que o seu arrependimento e profundidade de tristeza possa ir muito além da de Davi. Olhe para Davi. Ele nos dá algumas instruções do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, ele pede misericórdia. Misericórdia significa que Deus retém de você o que você merece. Você concorda comigo que Deus não tem obrigação de perdoá-lo? Ele não tem obrigação de reter o julgamento sobre o seu pecado. No momento em que você e eu pecamos, a justiça de Deus exige que Ele lide com isso. E Ele não tem a obrigação de nos perdoar. Ele faz por causa de sua misericórdia. Ele retém o que é devidamente merecido a nós para que Ele possa nos dar o que não merecemos. Portanto, o arrependimento é crucial no processo. Então Ele diz: tenha misericórdia de mim. O primeiro clamor de Davi, quando soube que havia pecado, é para que a misericórdia de Deus seja dele. E faça-o segundo a sua benignidade. Apague minhas transgressões, lava-me completamente, limpe-me, reconheço as minhas transgressões contra ti, e o meu pecado está sempre diante de mim. O Salmo 51. Então vem esta declaração incrível: contra ti e contra ti somente pequei e fiz este mal, enquanto tu estavas olhando na tua presença. Salmo 51, versículo 4. Você sabia que sempre que pecamos, os olhos de Deus estão nos observando? Nunca poderíamos pecar fora dos olhos vigilantes de Deus. É feito à vista de Deus, é feito na presença de Deus, é feito sob a presença do Espírito de Deus e a presença do Cristo vivo que está dentro de nós e do Pai que propôs a redenção para nós. Nosso pecado nunca é feito em segredo. Sempre é feito sob a visão resplandecente de Deus, e Davi diz: foi contra o Senhor e somente contra o Senhor. Se quando as pessoas fazem mal a você, você responde com amargura e raiva, então seu problema não é o que elas fizeram com você, mas como você respondeu ao que elas fizeram com você. Deus diz: você não viu como eu te perdoei. Você não viu? Você não se lembra do Calvário? Você não se lembra da cruz? Não te disse que receberias muitas coisas? Por que você respondeu contra o que eu lhe disse para fazer?
Você não precisava responder com raiva e amargura. Você poderia ter respondido com quebrantamento e poderia ter respondido com o meu amor que está dentro de você. Você poderia ter coberto isso com o seu amor por eles. Acredito que se a amargura começa a crescer em meu coração, é uma ofensa a Deus. A amargura no coração de um cristão significa que ele cancelou a obra salvadora de Deus que estava sendo exibida em sua vida. Isso trouxe vergonha ao coração de Deus. E então eu venho e digo: ó Deus, minha mente diria que eu estou perfeitamente justificado, mas não posso olhar em seu coração e receber o seu perdão e receber a sua graça em minha vida e nunca devolvê-la quando eu for posto em prova. Ao olhar para Davi, ele está falando sobre o seu pecado ser contra Deus somente. Então ele tem uma palavra incrível. Eu não vou passar por todo o salmo, mas ele disse: Senhor, tu desejas a verdade na parte interior. Deus, por dentro, eu não tenho sido tão verdadeiro e não tenho sido verdadeiro por fora. Ó Deus, quero que o exterior e o interior sejam tão verdadeiros para ti. Tu desejas a verdade no íntimo e no oculto me farás conhecer a sabedoria. Salmo 51, versículo 6. Davi clama pela extensa obra de Deus e com razão. Bem, essas são as palavras sóbrias, penetrantes do Dr. Henry Blackaby. Ouviremos o restante da mensagem do Dr. Blackaby no próximo episódio. Mas não quero que ignoremos a convicção de que o Espírito de Deus pode estar trazendo aos nossos corações agora. Seu coração é como o de Davi, clamando por uma extensa obra de Deus em sua vida? Se sim, por que você não se junta a mim nessa oração? Senhor, nós reconhecemos que Tu desejas a verdade na parte interior, na parte oculta de nossas vidas. E, ó Deus, como eu oro para que Tu examines meu próprio coração, que Tu me ajudes a ver meu pecado como Tu o vês, para levá-lo tão a sério quanto o Senhor o leva. Eu oro para que Tu concedas o dom do arrependimento profundo, sincero e transformador de vidas. Senhor, quanto precisamos da Tua misericórdia, pois banalizamos o pecado. Ajude-nos a ver a nós mesmos e o nosso pecado como o Senhor vê. Então, o Senhor nos lavaria e nos purificaria? Purifica os nossos corações, Senhor. Por amor de Jesus nós oramos. Amém. Essa é Nancy DeMoss Wolgemuth orando para que todas nós demonstremos o arrependimento genuíno. O programa de hoje é parte de um foco de uma semana sobre o arrependimento. E esse foco de uma semana é parte de uma série de 12 semanas chamada Buscando a Deus. Se você orou genuinamente com Nancy, ou se foi convicta hoje, você deu um passo para experimentar um avivamento pessoal. Você gostaria de ir mais fundo? Obtenha uma cópia do livro da Nancy, Buscando a Deus. Um estudo que transformará seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Aprenda mais sobre o arrependimento, a humildade, a honestidade e outras marcas de avivamento genuíno. Você pode adquirir uma cópia no nosso site www.avivanossoscorações.com. Lembramos também que a próxima conferência True Woman 22 acontecerá neste setembro, nos dias 22 a 24. O tema dessa conferência é Heaven Rules, e você poderá assistir ao vivo em Indianápolis, nos Estados Unidos, ou de forma online com tradução simultânea em português. Você ouvirá palestrantes como Mary Cassian, Kay Arthur, Chris Brooks, Karen Ellis e, é claro, nossa querida Nancy. Veremos como podemos ter coragem e ser confortadas. Não importa o que enfrentemos, pois Deus está no controle. O céu reina. Para se inscrever, basta acessar nosso site www.avivanossoscorações.com/eventos e obter mais informações sobre o evento. Agora, você olha para o pecado do seu ponto de vista
ou do ponto de vista de Deus? Henry Blackaby abordará essa questão no próximo episódio. Espero que você possa estar de volta aqui no Aviva Nossos Corações. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Life Action.